Olá, bem-vindos a mais um programa do Facilities Café Entrevista. Hoje nós vamos entrevistar Marcelo Spillmann, né? E que vai palestrar para a gente no 6º Facilities Café e também vai conceder essa entrevista para a gente. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Bom, obrigado pela tua presença, pela disponibilidade. Para mim é muito bom ter você aqui com a gente. Bom, Marcelo, vamos direto às perguntas, que o tempo é curto, é bom para a gente passar o máximo possível para quem assiste a gente. Como foi o desafio de propor e fazer um projeto inovador que hoje se tornou o maior telhado, né, com painel de captação de energia solar do país? Quando eu fiz o primeiro projeto arquitetônico do aquário, já foi pensado, aquele telhado ali foi pensado para receber um projeto de energia solar. Isso foi há 12 anos atrás. Evidentemente que naquela época a gente já sabia que era inviável, financeiramente falando, ainda era uma coisa muito incipiente. Mas foi já naquele sentido de que não é aquela, de repente achamos um telhado, que tal colocar aqui? Não. Ele foi planejado, concebido e foi montado para receber uma placa solar. Nós inauguramos 100, já conversando sobre um projeto de energia solar. E aí, 6 meses depois de inaugurado, a gente inaugurou o teto solar. Ele realmente é o maior aquário, o maior teto solar, projeto solar do estado do Rio de Janeiro e do Brasil em área urbana. Pô, legal. Isso é famoso, cara. Eu fui estudar, é incrível, incrível. E aí, os estudos de investimento realizados nesses equipamentos, em algum momento geraram algum tipo de dúvida, né? Se seguia com o projeto, não seguia? Te perguntando isso é porque, enfim, a gente está acostumado nessa área, e a gente sempre tem que falar de budget, falar se segue, estudo de viabilidade. Em algum momento, esse custo chegou a ser acho que não vai dar? Porque você já está falando que você projetou para ter o teto. Como é que funcionou para você dentro do projeto? Não, na verdade existia a intenção. Em algum momento eu imaginei que a gente teria esse telhado, mas lógico que você tem que viabilizar essa questão. Uma coisa foi, nós sabíamos quanto é que custava para fazer nós mesmos. Naquele momento era inviável porque eu tinha que construir um aquário e não um telhado solar. Sim, É um investimento pesado no aquário, mas logo no final da obra a gente começou a falar com essa empresa, que é a Faro Energy, e ela veio com uma proposta completamente diferente, que foi muito interessante. Na verdade, eu não gastei nenhum real, R$1 sequer naquele teto solar. Eles fizeram, investiram no equipamento todo, na montagem de tudo, criaram essa usina solar e eu compro a energia deles. Entendi. Na verdade, você faz a aquisição deles. Exatamente. Por um preço negociado que é abaixo do mercado. Não, era um spread já bem abaixo da Light, quando nós inauguramos. Tá? E aí, como a Light hoje está o valor subindo demais e o nosso é por GPM, e no primeiro ano foi negativo, o meu spread cresceu demais. Quer dizer, hoje se tornou um excelente negócio para o aquário. Eu ia te perguntar de payback, por exemplo, do equipamento, nem chegou a ver isso, porque na verdade não, porque não é meu investimento, então, mas eu acho que o payback para eles, se não me engano, era coisa tipo uns 5, 6 anos eu tinha o payback para eles. Tá. Tá? Hoje quanto o painel solar lá te gera de redução de custo? Uma redução, na verdade eu tenho uma redução até maior, porque ele produz 30% da energia que nós consumimos. Tá. Mas para você ter uma ideia, a minha conta era de em torno de R$300 mil por mês e a gente conseguiu baixar para quase R$200 mil por mês. Então a questão, houve uma redução em que meu spread aumentou, então eu consegui. Lógico que a gente teve vários ajustes de redução de energia, mas é uma redução significativa. Legal. O primeiro prazo de contrato era de quanto tempo? Não, já é um contrato, é um único ainda, é um contrato para 20 anos. 20 anos, legal. Bom, outra pergunta aqui é a questão, como você tinha a referência de consumo, né? Se você tinha essa referência de consumo, né? E como foi feito esse cálculo, na verdade, em cima do que você tinha de informação dos fabricantes dos equipamentos, mas falou, eu vou gastar tanto. Como é que funcionou isso para você? Na verdade, houve todo um acerto, a questão técnica, nossa equipe com a deles, entendendo mais ou menos qual seria o gasto de energia. Nós já tínhamos conta na Light, então já tinha um parâmetro de quanto é que eu gastava, porque eu não comecei assim que o aquário abriu. Né? Aliás, o aquário já, um ano antes de abrir, já gastava energia, porque eu tinha quarentena funcionando, mas eu não tinha o aquário full funcionando, todo ele funcionando. Então começou a funcionar
E a gente só inaugurou 6 meses depois. Então, houve um cálculo aí, mas sempre existe um acerto. Então, ano passado, por exemplo, se ele não fornecer a energia que a gente contratou, tem um desconto. Então, tem sempre uns acertos. Legal. E, por acaso, nesse período todo, teve algum pico, alguma diferença do que foi planejado? Você chegou a identificar alguma coisa? Não, assim, está muito justo ali. Está muito justo. E tem uma série de vantagens nessa questão, que é o seguinte, eu não tenho custo de manutenção, eu não tenho custo de nada. Uhum. Então, e para eles, quanto mais limpo tiver o painel, mais ele produz. Quanto mais sujo, menos. Então, eles é que tem todo o trabalho de ficar limpando, frequentemente limpando. Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Assim, olha, normalmente você vai fazer um projeto de viabilidade e fala, não, tudo bem, nesse período aqui, até às vezes o período de garantia, então quando você faz realmente um investimento, eu estou entendendo que eu vou ter essa redução. Após esse período, como é que fica isso? Porque de repente eu teria um custo adicional de manutenção. Então, no teu caso, foi perfeito porque já está o custo de manutenção. Exatamente, todo. Se quebrar um painel, eles substituem. Porque, na verdade, te entregam energia. Inclusive, devo dizer a você que antes do final do contrato, é bem provável que eles possam querer trocar os painéis solares. Existe todo investimento em outras coisas além dos painéis. Inversores, uma série de coisas. Mas se amanhã ele tiver um painel que é muito mais efetivo na transformação da energia solar para a energia fotovoltaica, provavelmente eles vão trocar os painéis, porque eles vão começar a produzir mais energia e eu tenho que comprar mais energia deles. Então, para mim interessa e para eles também. Interessante. O interessante é que você está com um aquário marinho no Rio de Janeiro, que é fantástico, fantástico, e com geração de energia renovável ali. Eu acho que é um grande exemplo de sustentabilidade. Eu acho que esse é um grande exemplo. Quando a gente estava fechando essa operação, é interessante falar isso. Eu disse assim, olha, se ficar no 0 a 0, para mim é maravilhoso. Se ficar no 0 a 0 já é maravilhoso porque é um exemplo de sustentabilidade. Exato. Acho que tornar o aquário também sustentável é muito interessante. Mas mesmo assim, hoje é um bom negócio, um excelente negócio para o aquário. Então, e para a gente fechar, foi difícil achar a empresa que fizesse esse tipo de estudo? Até não, absolutamente não foi não. Eu tinha duas propostas. Tinha 2 empresas interessadas naquele momento, mais ou menos uma mesma proposta, uma mesma filosofia de proposta. A gente acabou fechando com uma delas. Legal, mas não foi difícil, não. Legal. Eu fico feliz de ter essa iniciativa ter sido aqui no Rio de Janeiro. Né? Lógico que o nosso público vai assistir a gente em tudo que é lugar, né? Mas trazendo para o Rio está precisando realmente de iniciativas dessas, para a gente poder fazer com que o Rio volte a crescer. Legal. Obrigado pela entrevista, Marcelo. Prazer. Tá? Obrigado a você. Bom, pessoal, a gente vai fechando por aqui a entrevista. Não deixe de curtir o nosso canal, de compartilhar, deixar seu like. E aqui embaixo deixe seus comentários, que é muito importante. Inclusive comentário e sugestão de pauta. Isso é muito importante para a gente. Obrigado.